Obrigado. Josias, e a gente segue por aqui na nossa pauta política, falando um pouco também sobre como terminou aquela caminhada de Nicolas Ferreira de Minas Gerais até Brasília. Pelo menos 47 pessoas foram levadas para hospitais da região ontem, depois de um raio atingir o ato que estava acontecendo em Brasília. Estava marcando o fim da caminhada de Nicolas Ferreira em apoio a Bolsonaro. Como a gente pode ver nas imagens, estava chovendo muito e a gente já tem diferentes imagens do momento que o raio atingiu os manifestantes. Esse divulgado pela reportagem do jornal O Povo, que colocou. Vamos até ouvir com som aqui esse momento, porque acho que ajuda muito a ilustrar para a gente. Explosão muito forte. A gente tem esse que está circulando nas redes sociais, tem o da equipe do jornal O Povo, tem uma imagem também que foi divulgada pela deputada Bia Kicis, mostrando esse novo ângulo que estava sendo divulgado nas redes sociais. A manifestação ao todo reuniu 18 mil pessoas e tivemos, é claro, também discursos por lá de Nicolas Ferreira, trazendo ataques também. Vamos ouvir aqui. Eu sei que o que faz eles estremecerem é quando tem pessoas que realmente entendem o seu tamanho e pedem para alguém melhor batalhar. Nós não vamos vencer a tirania de Alexandre de Moraes na marra. Bom, depois teve um outro momento de fala de Nicolas também, que foi depois de todo esse acidente, ele foi visitar nos hospitais da reunião as pessoas que foram feridas, os manifestantes que foram feridos pelo raio, e ele falou sobre o incidente também. Vamos ouvir. Foram 27 vítimas, eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 não está em observação, as outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né, a informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz, fico muito bem recepcionado aqui com carinho, fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 quilômetros, né, rodados, mas aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle. Quem acompanhou esse domingo intenso de plantão foi o nosso colega Felipe Pereira, lá de Brasília, que se conecta com a gente. Queria te dar bom dia, Felipe, começando a segunda-feira, depois de um plantão pesado, e queria, claro, começar ouvindo de você como é que foi esse momento do raio, né? As imagens já assustam a gente, fica imaginando como é que foi ali na hora. Bom dia. Bom dia para ti, bom dia para o Josias e para quem nos assiste. Acho que eu posso dizer que foi bem assustador. A gente, como você falou, estava chovendo demais, estava um vento muito forte, estava naquela jeito que a chuva vem de lado, e todo mundo que podia, a gente da imprensa, foi para baixo a imprensa que tem de imagens, né, grafistas. Eles usam guarda-chuvas muito grandes para proteger o equipamento. Tava todo mundo embaixo, encolhendo para frente. E aí, sabe quando a tua visão capta alguma coisa? Aí eu estava abaixado e em cima apareceu alguma luz vindo. Da hora que eu olhei para cima, teve um flash muito grande e o raio foi tão perto da gente que tem aquele risco que faz no céu, apareceu da gel, risco no céu, e veio que apareceu na muito forte, tinha um casta passando de tão forte, a gente se olhou, todo mundo pensando, tá todo mundo bem, e aí deu, sei lá, não deu um minuto, começou a vir gente correndo de todos os lados. A primeira pessoa que eu lembro que eu vi era um homem com uma guria carregada nos braços, ela estava vestindo branco, e aí ele correu para a ambulância, e aí ele foi na porta de trás da ambulância para que alguém atendesse a menina, só que já tinha uma pessoa lá dentro sendo atendida. Aí ele foi na frente, essa pessoa que está passando agora, é esse o estado, ele vai na ambulância, a ambulância tem uma pessoa lá dentro, ele vai na porta do carona, também não tem ninguém que atenda, e aí ele larga a guria no chão agora. E quando eu estava filmando isso, na hora que eu olhei, tinha mais gente chegando e mais gente chegando,
E só tinha essa ambulância ali, e quando de repente era um monte de gente no chão, no meio da ambulância, com gente chegando, um socorrista de laranja tentando resolver a situação, mas não tinha como. Aí depois avisaram a gente que tinha mais gente do outro lado, porque essa parte à frente do carro de som, e aí tinha mais gente do lado, daí eu corri lá, tinha mais gente deitada no chão, e era um negócio, tipo, que as pessoas acordaram, os outros estavam cambaleantes, e eram os próprios familiares que tentavam reanimar, que tentavam acordar as pessoas, e o locutor, tipo, com uma voz assim de quem tá alarmado, saiam de perto da grade, abaixa o guindaste, e ficou, tipo, super, super tenso ali, todo mundo apavorado mesmo. E aí no seu vídeo começou a chegar mais bombeiro, aí a gente aprende a olhar aqui no peito o que tem qual que é a patente. Daí eu vi que era um coronel, eu perguntei, coronel, como é que tá? Já atenderam gente? Daí ele falou, já atendemos 13 pessoas. Aí o cara que estava com ele, que deve ser o ajudante de ordem, falou, já são 15, coronel. Daí ele falou, você viu? Não posso falar. E saiu correndo. E aí eu, tipo, fui na direção onde eles estavam, e aí eles estavam montando uma barraca, porque a praça onde aconteceu a Praça do Cruzeiro é colado depois da praça tem o Memorial JK. Eles estavam montando ali uma estrutura, começou a chegar ambulância de todos os lugares, de todos os lados, e juntar gente, aí gente passando de maca, começou... Quando terminaram de juntar, eu contei 17 viaturas de ambulância e carro zero. E aí eles montaram uma tenda onde atendia os casos mais graves, e aí nessas horas sempre aparecem as pessoas que ajudam, e o pessoal do Memorial JK abriu o Memorial JK porque eles viram que a correria dos bombeiros ofereceram ajuda, e levaram gente para lá também, e era ambulância saindo para todo lado, e gente dizendo que está indo para o hospital de base. Aí já o hospital de base já está dizendo para ir para o hospital regional da Asa Norte. Então foi um sufoco. Não, com certeza, uma situação muito dramática, né, Felipe? Acho que até para a gente encaminhar um pouco melhor, quando você fala dessa parte da organização, que foi justamente o que o Nicolas destacou ali, que não foi um problema de organização. Tinha-se um preparo, de certa forma, para esse atendimento, porque a chuva claramente estava muito forte. Vemos essas imagens como a do guindaste. Dentro dessa operação dos resgates que você traz aqui para a gente, o que você pode dizer da segurança montada e como ela está repercutindo por aí hoje em torno desse caso? Felizmente, pelo que a gente viu, ainda só tem cerca de 4 pessoas internadas, aparentemente nenhum estado muito grave, mas esse ponto da segurança com certeza vai estar no foco do debate agora, né? Sim, isso são 4 pessoas internadas de observação ainda, e elas podem receber alta a qualquer momento, mas tinha uma ambulância, para as pessoas entenderem, no meio ali desse monte de gente, tinha cercado uma área e tinha uma ambulância em cada ponta. Mas na hora que aparecem dezenas de pessoas, a ambulância não deu conta. Tipo, era 2 equipes socorristas para um caminhão de gente. Então, foi um negócio alarmante. E também, ao mesmo tempo que teve tudo isso, os bombeiros deram uma resposta muito rápida, daí por iniciativa deles, porque eles chamaram as pessoas e a gente viu autoridades na hora que caiu o raio, tinha um carro preto parado, ele tiraram a grade, ele entrou, e a partir do momento que esse carro entra, começa a aparecer socorrista, tipo, você ouvia o barulho de ambulâncias chegando com o giroflex ligado, com a sirene ligada para dar atendimento às pessoas. Os bombeiros foram rápido, mas na hora que acontece, na hora que o raio cai, leva uns minutos e as pessoas ficam largadas no chão molhado. Tipo, o que elas tinham era a coxa do seu familiar para, tipo, colocar a cabeça, e era isso, deitada no chão. E era um negócio, tipo, era isso aí que vocês estão vendo, um aglomerado de gente deitada, gente sendo carregada e... Nossa, foi, tipo... Aí acontece com esse moço ali que está com a camisa do Brasil. Às vezes as pessoas eram carregadas, elas sentavam se firmar em pé e não conseguiam. Nossa, era, tipo, assustador mesmo. Foi bem preocupante e, por sorte, que bom que não aconteceu nada. Eu falei com os bombeiros, eles disseram que o que aconteceu bastante com algumas pessoas foi de elas irem lá, eles verificaram sinais vitais, eles trabalharam tão rápido que eles nem mediram a pressão.
Eles pegaram os sinais vitais, oxigenação, batimentos cardíacos. Se a pessoa estava com batimento cardíaco baixo, eles já despachavam pro hospital, tipo, vai lá que você está precisando. As imagens que vocês gravaram já passam tanto esse tom. Muito importante a gente ter seu relato, Felipe, até para a gente fechar aqui, amarrar antes do raio. O que a gente pode trazer de destaque desse momento? A gente teve um probleminha ali com a câmera, mas já vai ajustando por aqui. Tanto de pessoas presentes quanto dos discursos que vimos, para a gente ter o registro aqui da reportagem desse plantão de domingo. Felipe, o que você traz de destaque para a gente? O que traz destaque é que foi um fim de era um ato político que estava engrandecendo o Nicolas. Tinha um monte de deputado, um monte de senador, e eles elogiavam o Nicolas pela capacidade de mobilizar as pessoas. Tipo, era um evento que ia dar um ganho político muito grande. Tipo, eu falei com o Valdemar, o presidente do PL, ele falou, não, ele conduziu com maturidade, ele está uma semana em evidência, ele fez as polêmicas que tinha que fazer, mas sem passar do ponto, mostrou que ele avançou, que ele vai se tornando a liderança que se espera dele, só que no final falhou no discurso, porque ele prometeu no discurso dele que ele quer mudar o Brasil, que as pessoas têm que se importar uma com as outras, e aí a hora que ele não mencionou as pessoas, eu falei com os deputados, claro que ninguém fala em on nessa hora de um colega, mas ele disse, putz, ele tinha que ter prestado atenção nisso. Então, até a parte interna deles concordou que faltou essa empatia. É isso, Felipe Pereira. A gente vai acompanhando por aqui, então, vai atualizando com a nossa reportagem e voltamos a entrar em contato ao longo do All News. Um bom trabalho, que bom que você está bem também, né? A gente consegue imaginar o medo de todos vocês durante esse raio, esse susto. Ainda bem que ficou tudo bem. O medo era grande quando depois caiu o raio, qualquer relâmpago que se via, as pessoas se abaixavam e ficavam esperando, tipo, meu Deus. E aí as pessoas correram para baixo das árvores e aí o bombeiro dizia, não, saiam das árvores, não pode ficar embaixo das árvores. E aí as pessoas saíam correndo, tipo, eu quero sair daqui. Tipo, era um negócio, as pessoas ficaram bem assustadas mesmo. Mais um exemplo da importância de informação, né? O Josias, não sei se levantou a mão, se quer falar diretamente com o Felipe, eu só comentar, Josias, mas mais um exemplo da importância de informação, né? De como se cuidar em casos como esse, né, Josias? Fora esse desastre, havia uma estrutura ali, o Felipe mencionou as ambulâncias que lá estavam, né? O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente. Agora, do ponto de vista da organização do ato político, havia também uma estrutura, né? Um carro de som em cima do qual discursou o Nicolas Ferreira, né? Essa estrutura, ficou claro de onde vinha o dinheiro ou não, Felipe, para a montagem desse aparato que aguardava pela chegada do Nicolas? Tinha carro de som, tinha de transportadora de agro, essa bandeira que está gigante ali, ela tinha 2 caminhões distantes, o suficiente distante um do outro para pegar o carro de som, então eram caminhões grandes, com guindastes em cima para esticar essa bandeira, e eram caminhões do agro, e na sexta-feira à noite, 8 instituições, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e mais outras mais 7 associações patronais divulgaram uma nota de apoio ao Nicolas, e você via na caminhada dele caminhões do agro parados, caminhões de transportadoras paradas, gente oferecendo fazenda, gente oferecendo galpões. Então teve o PIB mineiro estava junto com essa caminhada. E muita gente de fora também, né, Felipe? Entre essas pessoas que aguardavam a chegada do Nicolas e das pessoas que o acompanharam na peregrinação, pelo que percebi, tinha muita gente de fora, né? Houve também caravanas, havia ônibus para transportar essa gente toda, não? Foi a ressurreição do que acontecia na época do Bolsonaro, de os atos terem ônibus estacionados próximos. Eu subindo, eu tinha que ir a pé porque estava tudo fechado, eu já encontrei 2 ônibus, e aí eu tive que voltar a pé porque
estava um caos aquilo. Eu voltei por outro caminho e tinha mais ônibus ainda. E aí você falava, eu lembro que eu falei com uma mulher que era de Cuiabá, que é um lugar bastante distante. E eu falei com outras pessoas que eram de Goiânia, de Goiás, de Minas, de São Paulo, bastante gente. E tinha dois perfis, que é gente que quer se candidatar a deputado estadual, deputado federal no seu estado, foi lá e queria aparecer, mas também tinha gente que era militante. Então, sim, as caravanas voltaram. Inclusive, uma coisa que eu acho que é importante, teve essa fala do Nicolas que apareceu ali no hospital, e outra coisa que voltou foi o clima de cercadinho, porque aí ele vai lá falar, ele fala num lugar que está toda a militância junto, e ele passa a criticar a imprensa. A imprensa não cobriu a caminhada e quando as pessoas se acidentaram, elas foram lá e deram atenção. E aí ele fala, e você da imprensa aqui critica a imprensa, daí todo mundo que está lá toma uma vaia. Além de voltar as caravanas, voltou esse clima de cercadinho no ano eleitoral, não é coincidência, né? Não, muito importante você trazer esse clima aqui pra gente, viu, Felipe? Obrigada demais, um bom trabalho por aí, a gente segue se falando. Tchau, tchau. Josias, quero inclusive compilar aqui um pouco das repercussões, falar um pouco de quem esteve e quem não esteve por lá, mas queria um primeiro comentário seu com base nesse clima tão bem